Nesse vídeo a gente vai estar abordando mais uma vez o Teorema de Tales nos triângulos. E o primeiro exemplo, utilizando o Teorema de Tales nos triângulos, determine a medida x. Então, a gente vai usar o Teorema de Tales, dá para observar que esse triângulo está sendo dividido nessa parte aqui, por essa reta DE, e a gente quer saber qual que é o valor de x. Para isso, a gente vai usar aquela mesma regrinha sempre do Teorema de Tales. A gente vai formar duas frações, cada uma representa uma reta diferente, para a partir daí a gente fazer o método de resolução, né, que é multiplicar cruzado, o famoso cruz credo. Então, a gente vai começar aqui. Então, tem de um lado x menos 1 sobre 2, e do outro x mais 3 sobre 3. Para começar nosso cálculo, multiplicando cruzado, eu vou ter 3 vezes x menos 1. Coloquei aqui entre parênteses, né? Depois a gente vai ter que aplicar a propriedade distributiva, o chuveirinho. E 2 vezes x mais 3. Agora é a hora que a gente vai realizar o cálculo. Primeiro, 3 vezes x, 3x. 3 vezes menos 1, menos 3. Do outro lado, 2 vezes x, 2x. E 2 vezes 3, 6. Acontece agora que o 2x que está aqui positivo vai passar para cá negativo. O 3 que é negativo passa para lá positivo. 3x menos 2x fica x. Não preciso colocar 1 na frente, né? Já deduz que é um x. E 6 mais 3, 9. Então descobri que o valor de x nesse caso aqui é 9. Resolvi minha questão. O próximo exemplo pede para a gente determinar a medida do lado AC do triângulo. Para isso, a gente vai usar o teorema da bissetria interna, que nada mais é do que o teorema de Tales aplicado à bissetriz. O que é bissetriz? É sempre que uma reta divide o ângulo ao meio. Então, esse ângulo aqui, no ponto A, está sendo dividido pela metade. Então, essa reta AD é o que a gente chama de bissetriz do meu triângulo. Como que vai ser essa formação? Vamos comparar os lados aqui, né? Então, eu vou ter 24 sobre 12, então, como no teorema de Tales. E do outro lado, vou chamar de x, esse valor que eu não tenho. Então, vai ficar x sobre 18. Vou começar a aplicar o teorema de Tales. 12 vezes x e 24 vezes 18. 12 vezes x é 12x, 24 vezes 18, 432. Falta só dividir 432 dividido por 12. Logo, o resultado para x é 36 unidades. Outro conceito importante que a gente vai encontrar na geometria é a da semelhança entre os polígonos. A gente chama uma figura de semelhante, né, quando duas figuras são semelhantes, elas possuem os ângulos correspondentes e os lados proporcionais. Então, dois polígonos regulares com a mesma quantidade de lados são sempre semelhantes. Eu quero que vocês observem essa figura aqui. Olha só. Quando a gente olha para esses dois polígonos, esses dois hexágonos, percebe que os dois têm 6 lados, todos os lados têm a mesma medida, ou seja, nesse caso todos os lados têm 1 centímetro, nesse aqui todos têm 2 centímetros. Logo, eles são polígonos semelhantes. Eles não precisam ter a mesma quantidade de lados, tá? Só a mesma proporção precisa ser mantida. Um exemplo comum são os quadrados. Qualquer quadrado é sempre semelhante ao outro. Por quê? Vamos supor que esse quadrado aqui é cada lado medindo 1 centímetro. Se ele é um quadrado, todos os lados medem 1 centímetro. E mesmo que esse aqui valesse 3 centímetros, ele seria semelhante, porque todos os lados dele também medem 3 centímetros. No caso dos retângulos, já não é assim. Eu quero que vocês observem desse lado. Se a gente for analisar a medida desses dois retângulos e o desenho, a gente vai perceber que eles são semelhantes. Olha só. Se eu multiplicar esse lado aqui por 3, eu tenho 9.
Se eu multiplicar esse aqui por 3, eu tenho 3. Então, dá para perceber que eles têm uma proporção, né? Os lados do retângulo maior são o triplo dos lados do menor. Então, a gente está falando de dois retângulos semelhantes. Porém, observe esses dois aqui. Eu não tenho nenhuma medida neles, mas o simples desenho permite que a gente observe que eles não são semelhantes. Por quê? Esse retângulo é muito mais achatado do que o que está embaixo. Então, dá para perceber que são figuras não semelhantes. No caso dos triângulos, existem classificações diferentes. Então, os triângulos eles podem ou não serem semelhantes. Se observarmos esse exemplo aqui do lado, a gente vai perceber que existe semelhança entre esses dois triângulos. Olha só. Esse aqui, esse lado, por exemplo, mede 4. O lado correspondente aqui mede 2, ou seja, metade. Esse lado mede 8. O outro lado correspondente mede 4, a metade. Então a gente começa a observar que esse triângulo tem os lados proporcionais ao outro, já que ele é metade do triângulo maior. E outro detalhe importante na semelhança de triângulos é a gente observar os ângulos. Por mais que o tamanho dos lados seja diferente, os ângulos devem ser sempre os mesmos. Então vocês vão observar que os ângulos correspondentes são todos iguais nos dois triângulos. Agora mais uma vez, vamos observar esses dois triângulos aqui do lado. Outra situação. Pelo próprio desenho, a gente já consegue observar que eles não são semelhantes. Olha a diferença de proporção entre as duas figuras. O próprio desenho da figura muitas vezes é o principal indicativo para a gente perceber a semelhança ou não entre dois polígonos. Existe um caso específico nos triângulos que é o caso do triângulo equilátero. Todo triângulo equilátero é proporcional, ou seja, é semelhante a outro. Eu quero que vocês reparem esses dois triângulos equiláteros aqui. Dá para perceber que a única diferença entre eles é o tamanho da medida dos lados, mas que são figuras semelhantes, muito parecidas. Isso acontece porque um triângulo equilátero tem os três lados iguais. Então é uma situação bem parecida com um quadrado. É importante frisar isso. Vamos pegar um exemplo. Dois quadrados possuem respectivamente lados medindo 6 cm e 30 cm. Qual é a razão entre a área do quadrado menor e a área do quadrado maior? Então a gente vai olhar. Vamos chamar de área 1 o quadrado menor. Esse quadrado menor tem 6 cm de lado. Para achar a área de um quadrado é só multiplicar lado vezes lado. 6 vezes 6, 36 centímetros quadrados. Vou fazer o mesmo processo com um quadrado maior. Então, eu vou ter 30 vezes 30, 900 centímetros quadrados. Agora, entra a razão. Não preciso da razão do quadrado menor sobre o quadrado maior. Isso é uma fração. Então, eu tenho 36 sobre 900. O que eu posso fazer agora? Eu tenho o meu resultado, mas eu posso simplificar. Nesse caso, a minha simplificação, o número permite que eu divida até pelo próprio 36. Né? Então, 36 dividido por 36 dá 1. 900 dividido por 36 vai dar 25. Esse é o meu resultado final, 1 sobre 25 avos. Vamos falar então sobre essa razão de semelhança, que é o que a gente vai usar agora. Vamos observar qual que é a razão de semelhança entre o triângulo maior e o triângulo menor. Observem aqui a medida dos lados. Tá? Então, eu tenho aqui 15 e 5. Se eu divido 15 por 5, eu tenho como resultado 3. Se eu divido 24 por 8, eu tenho como resultado 3. E 12 por 4, eu tenho como resultado 3 também. Então dá para observar qual que é a razão de semelhança dessas duas figuras.
3. A figura maior é o triplo da figura menor. Não observem necessariamente o tamanho, tá? O desenho ele não corresponde às medidas reais, nesse caso aqui desse exemplo. Então, desprezem isso. A gente vai ver isso aí na prática, né? Realizando as divisões, sempre o resultado é 3, logo minha razão de semelhança é 3. Outro caso importante aí, quando a gente vai estudar semelhança de triângulos, é o seguinte. Dois triângulos são semelhantes se os três lados de um são proporcionais aos três lados do outro. Então, esse é o primeiro caso. Se a gente analisa os três lados e vê proporção entre eles, como aconteceu no exemplo anterior que a gente acabou de ver, a gente está falando de um caso de semelhança. O nome desse caso de semelhança é LLL. O que é? Lado, lado, lado. Um segundo caso de semelhança é quando dois triângulos têm apenas dois lados proporcionais que a gente consegue identificar. Então a gente consegue perceber a proporção em dois lados e também um ângulo congruente, ou seja, de mesmo valor. Nesse caso a gente chama, é o caso de semelhança LAL. Lado, ângulo, lado. Lembrando que esse ângulo deve ser sempre o ângulo formado pelos dois lados analisados, né? Observe aqui, ó, tem esses dois lados que são proporcionais e entre eles um ângulo que é a mesma medida do outro ângulo nesse triângulo de baixo. E o último caso é quando dois triângulos são semelhantes porque têm dois ângulos congruentes, ou seja, iguais, e com isso, esse lado aqui do meio, ele também vai ser proporcional. A gente vai chamar isso de caso ALA, ângulo, lado,